Mas daí o Caio começou a matutar, né? Só pensava, mas quando a polícia descobrir, daí vão descobrir que eu vim aqui, que eu tinha um caso extraconjugal, vão colocar meu nome no meio. Ele era médico cirurgião da aeronáutica, né? E daí ele disse, vou falar com a minha esposa. Então ele foi lá, falou com a sua esposa e juntos eles decidiram ligar para a polícia e contar. Feito isso, o delegado Strauberg Moura foi de São Paulo ao Rio de Janeiro para prender o Chico. Quando ele se encontrou com o Chico lá, o Chico ainda não tinha falado com a sua mãe, mas enfim, ele foi preso, ele admitiu tudo, inclusive falou assim que não se lembrava bem das coisas, mas contou o que ele se lembrava. Foi condenado a 18 anos de prisão pelo homicídio e mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver. Em 1972, até 1972, o Francisco cumpriu pena no Presídio Estadual de São Paulo. Lá ele fez supletivo, fez o primeiro e segundo grau completos, que ele tinha abandonado a escola. Ele lia muito, entendeu? Ele era um cara muito inteligente, como eu já havia dito. De 1992 a 1974, ele cumpriu pena no Colônia Penal Agrícola Professor Noé Azevedo, em Bauru. E lá ele recebia muitas visitas, né, nesse tempo que ele estava preso, e ele conheceu uma mulher de pseudônimo Catarina, não tem o nome verdadeiro dela, com quem ele se casou enquanto estava preso. Porém, em junho de 1974, ele foi libertado. E com isso, ele foi para casa viver com ela e aquela coisa de rotina, né, de casal que eles não tinham antes, eles acabaram tendo. Ela ficou grávida, mas eles acabaram se separando mesmo antes da neném nascer. Era uma menina, ela nasceu em 1975 e eles se separaram em 74 ainda. Ele foi diagnosticado aí, quando ele estava preso ainda para sua soltura, como personalidade com distúrbio de nível profundamente neurótico. Os laudos psiquiátricos negaram a psicopatia nele. Ele foi trabalhar, então, na editora Abril, né, nessa época. E era uma época de sexo, drogas e rock and roll. Era anos 70, um pouco antes dos anos 80. Então, gente, ele queria curtir a vida. E ele literalmente ia curtir a vida. O problema é que ele acabou voltando para a boemia, voltando para as mulheres da noite e coisa. E isso não deu um resultado bom. Nessas noitadas, ele conheceu outra mulher de pseudônimo Berenice, não se tem o nome real dela, com quem ele também teve um filho. E em 13 de setembro de 1976, ele conheceu a empregada doméstica Rosemary. Então, a Rosemary teve muita sorte nessa vida. Eles se encontraram, eles saíram, vamos pra casa e tal. As coisas estavam rolando naturalmente, tudo consensual. Até que ele começou a infligir nela muitas mordidas, aquilo tava doendo. Ele tentou asfixiá-la. Então a Rosemary, saiu e foi lá na polícia e disse: cara, aconteceu isso, né? Então, foi instaurado um inquérito aí contra o Chico Picadinho. Mas entre a instauração do inquérito e 15 de outubro de 1976, nada tinha acontecido, cerca de um mês, né? Então ele conheceu Ângela de Souza da Silva, de 34 anos. Então, mais uma vez, Chico Picadinho chocaria o Brasil e o mundo, né? Nessa época, ele morava com um amigo, o Joaquim, na Avenida Rio Branco. E ele levou, depois que o amigo saiu para trabalhar, ele sabia os horários, né? Ele levou a Ângela, que ele conheceu pelo nome de Sueli, lá para o apartamento. Tudo estava indo bem e consensual, até que o Francisco estrangulou-a e a matou. Quando ele viu que tinha matado, ele disse: meu Deus, e agora? Eu já sei o que vai acontecer, né? Eu tenho que me livrar desse corpo. Então, com a experiência que ele teve da outra vez que ele mutilou e ficou aquela lambança e não deu nada certo, agora ele já estava um pouquinho mais ligado no negócio. Pegou a mulher, levou para a banheira e lá ele começou a picar ela em pedaços bem pequenos, dando a ele o apelido de Chico Picadinho.
Ele pegou sacos plásticos, primeiro dentro da banheira, depois de picá-la, água. Limpou todo aquele sangue, botou as partes em sacos plásticos e guardou esses sacos plásticos dentro de uma mala verde e uma grande bolsa xadrez. Tá, tava tudo limpo, apesar de estar molhado, tava limpo. Então, o que ele fez? Pegou essa mala, essa bolsa e botou na sacada e disse, eu vou procurar um dos meus amigos que eu fiz na prisão para eles me ajudarem, eu tenho que fugir, eu tenho que me livrar desse corpo, né? Ele tinha a ideia de jogar o corpo no Rio Tietê e tal. Então, quando ele saiu, o que aconteceu? Joaquim voltou para casa. E quando o Chico voltou para pegar as malas que ele tinha deixado na sacada, ele viu o carro de Joaquim e... ferrou. O que eu vou fazer? Eu preciso fugir. Então, ele foi para o Rio de Janeiro. De procurar vários amigos que ele fez nas penitenciárias e não encontrar nenhum, ele foi procurar o Baianinho Charlatão, que ficava lá numa praça no Rio de Janeiro. Enfim, não se sabe até hoje se não deu certo a negociação deles ou se o Baianinho Charlatão era um informante da polícia. O fato é que o Francisco Costa Rocha foi preso em 26 de outubro de 1976 pelo detetive Amadeu Vicente. No julgamento, dessa vez, o Francisco e seus advogados alegaram insanidade, porém não colou, entendeu? Ele foi preso e foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. O caso foi passando o tempo e em 1996 se tentou uma promulgação da pena e coisa, e ele foi reavaliado e foi diagnosticado como personalidade psicopática perversa e amoral, desajustada de convívio social e com elevado potencial criminógeno. Então, nessa época ele estava na casa de custódia e tratamento de Taubaté. Só que para um tratamento psiquiátrico, ele teria que sair do presídio e ir para um hospital psiquiátrico, o que não ocorreu. 1998 era para ele ter sido libertado, mas ele não foi libertado, porque se entende que se ele sair, ele vai cometer mais crimes, que ele não tem esse controle total, assim, de, sabe, uma sanidade total. Porém, a justiça brasileira, né, o nosso Código Penal, diz que você não pode ficar mais de 30 anos preso. E quando fez lá uns 41 anos que ele tava preso, tava aquela coisa, solta o Chico, não solta o Chico, e tal. E até agora, quando eu fui pesquisar, foi muito difícil achar o que realmente, qual era a situação atual. Então, Chico Picadinho está vivo e está preso. Então, ele já deu entrevistas, sabe? Apesar de que eu não vou incluí-las aqui no vídeo. Ele é um fã de Kafka, ele já atribui seus crimes a Crime e Castigo do Dostoiévski. Então, ele é uma pessoa muito lúcida, que conversa bem, sabe? Só que ele continua preso. Se coloca a questão, ele deve ser solto, sim ou não? Se a justiça diz que tu não pode ficar mais de 30 anos, como é que ele já tá há 40 e poucos anos? Hoje ele tem 78 anos, então seria mais improvável que ele voltasse a cometer esses crimes. Porém, e se solta ele e ele volta a cometer os crimes? Então, fica essa questão. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história do Chico Picadinho. Deixa seu curtir, deixa seu salvar para ajudar o engajamento, para a gente alcançar mais pessoas e eu trazer mais vídeos assim para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima!